Boa tarde a todos, mais um vídeo aqui no canal, agora mudando um pouco do foco e abordando de forma bem resumida o que acontece na patologia quando o organismo sofre algum tipo de lesão ou, como um dos processos oriundos das lesões, a degeneração do tecido. E aí vale voltar na aula de cicatrização, de reparo, para entender um pouco desses mecanismos. Então, toda vez que pensamos num mecanismo de agressão e defesa, pensamos basicamente num mecanismo coevolutivo, em que, se estivermos relacionando um agente biológico, ele se adapta às nossas barreiras e nós, organismos vivos, nos adaptamos a esses organismos. Então há sempre uma resposta contra o agressor, um mecanismo coevolutivo contra essa agressão. E aqui eu estou citando o exemplo apenas da agressão biológica, tá? Mas existe também a física, a química. Então, a todos esses estímulos da natureza que podem nos agredir, nós nos adaptamos, nós nos defendemos. Esses estímulos geram lesão de diferentes níveis, diferentes estados e com diferentes respostas, tá? Então, ao pensar numa lesão, nós podemos pensar nas lesões de causa exógena e também as de causa endógena. No caso das exógenas, nós temos o agente físico, o químico, o biológico, tá? Nesses agentes químicos, falamos das toxinas. Nos físicos, nós pensamos na criogenia, nas causas idiopáticas, nas causas oriundas de um tratamento feito de forma errada, numa causa que não foi muito bem estabelecida. Temos as lesões de causa nutricional, temos a endógena quando falamos do ambiente genético, do ambiente no interior da célula e falamos do metabolismo, no ambiente que está sobre a célula e falamos dos mecanismos de defesa e também nos fatores estressantes, como os fatores emocionais. Os agentes físicos, os mais conhecidos, nós estamos falando da radiação ultravioleta, da radiação térmica, da eletricidade, do frio e dos fatores mecânicos. Então, por exemplo, o atrito, a fricção, podemos falar do som, tá? Então, todos esses agentes provocam lesões que no seu curso imediato ela é reparável, mas dependendo da intensidade, elas podem, em algum grau, ser até fatais, tá? Os agentes químicos, substância alcalínica, substância ácida, as drogas nas reações alérgicas, né? Por isso que se um enfermeiro aí estiver de plantão, lembrar, né, o profissional de saúde, o médico, o farmacêutico, né, em cada um dos profissionais em diferentes níveis, né, a primeira coisa que a gente pensa no paciente enquanto entidade, digamos assim, para receber ou não um determinado tipo de substância, seja vacina, seja um medicamento, é se há a alergia ou intolerância, né, conhecida ao medicamento ou alimento que a pessoa soubesse, tá? Os agentes biológicos, a gente fala dos parasitos, das bactérias, dos vírus, dos fungos, dos protozoários, que aí entra nas parasitoses, nos ectoparasitas, como pulga, piolho, carrapato, enfim. E para cada agente biológico, onde ele está localizado, um exemplo desse patógeno, desse agente e as principais doenças que cada um deles pode provocar no organismo e as lesões que cada um desses
desses agentes provocam no organismo do indivíduo. Tá? Logo, do ponto de vista da etiopatogenia, ou da causa básica do desenvolvimento da lesão, tá? Esses mecanismos de agressão podem reduzir a disponibilidade de oxigênio nas células, causando hipóxia e anóxia. Esse mecanismo de hipóxia e anóxia é também um dos mecanismos que ativa outras cascatas metabólicas, provocando um estresse à célula. As espécies reativas, né, de nitrogênio, de oxigênio, chamados radicais livres, que de certa forma são produzidos e sinalizam algumas vias metabólicas, mas o excesso tende a fazer com que algumas substâncias elas percam a sua atividade ou se transformem em substâncias hiperreativas. A exemplo das placas de ateroma, né, as placas de gordura, que muitas vezes interagindo com os radicais livres podem aumentar a sua capacidade de adesão ao epitélio vascular. A hiper ou hiporresposta imune, tá? No mecanismo de defesa, transtornos nutricionais e metabólicos que podem ser por ingesta ou não de um determinado nutriente ou por causa mesmo hereditária, tá? Então, se classificarmos as lesões e as doenças, a gente classifica com base no órgão, com base no estímulo de agressão, tá? Então, pode ser essas lesões numa célula, num tecido, num órgão, como consequência do estímulo, num componente intracelular, se estiver associado ou não à circulação sanguínea linfática e está relacionado a problemas de inervação. Então, as degenerações é uma alteração a nível celular. Isso não é inicialmente a morte celular. Então, a degeneração ela pode levar ao processo de morte celular. Mas a apoptose e necrose é morte celular, não degeneração celular. Eu precisei de uma degeneração de um alvo para que assim esse alvo leve à morte, tá? Então, as degenerações são agressões, perturbações do metabolismo celular que vão alterar a funcionalidade da célula com acúmulo de substâncias tóxicas para a célula. Tá? A degeneração ela é classificada de acordo com a natureza da substância acumulada e ela é, num estado, digamos, de cessão do estímulo agressor, é reversível. Mas, dependendo da intensidade do tempo, ela é irreversível e, como consequência, temos a morte celular. Tá? Logo, se nós estamos falando de uma degeneração cuja causa primária é um distúrbio metabólico, pensando, por exemplo, no volume celular da célula, que está associado à água e eletrólitos. Então, nós estamos falando de difusão e osmose, né? As denominações tumefação celular ou degeneração hidrópica. Glicídios celulares, açúcares, então acúmulo intracelular de glicídios, a degeneração glicogênica, infiltração glicogênica. Lipídio, estamos associados a lipídios. Degeneração gordurada, esteatose, falarmos da esteatose hepática, né? Que é o acúmulo de lipídio intracelular, o que muitas vezes a pessoa pode até associar a uma causa menos formal, né? A gordura no fígado, né? A famosa esteatose hepática, tá? Se o distúrbio metabólico está relacionado à proteína, então acúmulo intracelular de proteína, então degeneração hialina ou degeneração mucoide, tá? Então a degeneração hidrópica, acúmulo anormal de água e eletrólitos intracelulares, tá? Então, causa primária, qualquer causa relacionada ao gradiente químico da célula, de meio extracelular para o intracelular, que perturbe o mecanismo energético. A esteatose, então falar de lipídio, acúmulo anormal de gorduras neutras ou lipídios não triglicerídeos. Aqui nós estamos falando de gordura neutra, tá? O excesso de glicose é transformado em gordura neutra, que é o triglicerídeo, tá?
causa agentes tóxicos ou doenças metabólicas, tá? E para cada tipo de esteatose, o seu mecanismo específico. Já a degeneração glicogênica, tá? É a perturbação no metabolismo de glicogênio no fígado, rins, músculos esqueléticos e coração. Lembrando que o fígado e os músculos, tá? O rim também enquanto músculo liso, tá? Armazenam muito glicogênio, tá? Causa aumento da síntese de glicogênio ou redução do catabolismo do glicogênio, principalmente na deficiência em glicose circulante. E o mecanismo envolvido na sua patogênese são enzimas que estão envolvidas nessa degradação de glicogênio. Degeneração proteica é o acúmulo anormal de proteína intracelular, infecção viral, agente tóxico, radiação, neoplasias, isso pelo próprio metabolismo da neoplasia, tá? Isso é importante notar, tá? E a patogênese é a síntese anormal de material proteico e acidófilo ou mucoide, tá? E caso esse processo de degeneração não seja sanado, né, o estímulo, dada a intensidade do estímulo, ele vai provocar a morte celular. Lembrando que aqui nós estamos falando de um processo patológico e aqui não enquanto conceito, mas que há necroses fisiológicas e há apoptoses patológicas, ok? Por hoje é isso. Não esqueçam de ver as demais aulas, compartilha, deixa o like, isso vai ser importante para marcar a aceitação do vídeo por vocês. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, quase batendo uma das metas do YouTube para monetização. Ajuda a crescer, estamos no caminho certo e obrigado e valeu!